Olá, futuros programadores. Daqui é Osvaldo e bem-vindo então ao nosso curso de programação. Estamos ainda na parte 1, né? Estamos a falar sobre lógica de programação ou algoritmo e estamos na parte 4 da parte 1, ok? Então estamos na 1.4. Hoje a gente vai falar sobre instruções condicionais. Ok? Na aula passada a gente viu sobre operadores, ok? Os tipos de operadores e falamos de um operador particular que são os operadores lógicos. Então hoje a gente vai ver sobre instruções condicionais, ok? Esse curso está dividido então em 3 partes. Nessa primeira parte a gente fala sobre lógica de programação ou algoritmo. Na segunda parte a gente vai aprender uma linguagem de programação, né, que é o Java. A gente vai apenas traduzir o algoritmo em Java. E vai ser muito fácil, uma vez que vamos ter visto as coisas básicas de programação. Vai ser muito fácil, será como uma tradução, uma simples transliteração. Bem fácil. Ok? E depois, na terceira parte, a gente então vai aplicar a linguagem de programação para fazer aplicação Android. Ok? Então, vamos aprender instruções condicionais. Ok. Hoje a gente vai dar uma pequena introdução, né, sobre o que são instruções condicionais. Depois a gente vai ver os tipos de instruções condicionais, né, que são o se, então e o se, então, se não. Tem mais outros tipos de instruções condicionais um pouco mais complexos, ok? Mas a gente vai ver esses dois básicos, ok? Que são os mais usados em programação. Ok. Fazendo a comparação, né, com a nossa receita de culinária, nós sabemos que quando a gente está a executar uma receita de culinária, né, poderemos ver que certos passos só são executados em certas circunstâncias, ok? Esses passos só são executados caso algo de especial aconteça. Um exemplo seria quando se está a cozinhar e se a panela estiver a ferver muito e a água estiver a cair, a transbordar da panela por causa da temperatura, a gente tem que abrir a tampa da janela para que a água pare de transbordar. Ok? Então, a gente só abre a tampa da panela se... lembrem bem desse se aqui, está aqui em vermelho, para todo mundo ver. A gente abre a tampa da panela se a água transbordar por causa da temperatura, ok? Ok. Então, do mesmo modo, em programação, às vezes nós queremos que certa parte do código do programa se executa apenas em determinada situação, apenas em certas condições, ok? Então, nesses casos, a gente usa o quê? As instruções condicionais. Exato. As instruções condicionais, então, são usadas caso a gente quer que apenas uma parte do código seja executado quando uma condição especial acontece. Ok? Então, vamos ver um exemplo, comparado à receita de bolo, um exemplo assim prático e vamos traduzir isso em programação ou em algoritmo. Por exemplo, se a temperatura do forno chegar a 50 graus Celsius, então reduzir a temperatura para 30 graus. Ok? Ou seja, na receita a gente só vai reduzir a temperatura para 30 graus, ok? Se a temperatura chegar a 50 graus. Se a temperatura durante a execução da receita ou do prato, se a temperatura não chegar a 50 graus, a gente não vai reduzir para 30, a gente mantém, ok? Então, essa parte do código, reduzir a temperatura para 30 graus, só executada caso essa condição seja verificada. Ok? Então, o algoritmo escreve-se assim, é bem fácil. Se temperatura, vamos dizer que temperatura vamos representar por T, uma variável T, ok? Se T igual a 50, então T recebe 30, ok? A temperatura for 50 graus,
Então, a gente vai reduzir, né, alocando 30, ou metendo 30 em T. Viram? Simples, não? Ok. Então, existem quantos tipos de instruções condicionais? Vários, ok? Existem esses dois primeiros tipos que a gente vai ver aqui, e esse aqui, se eu falar aqui, mas a gente não vai ver, ok? O primeiro é o do tipo que nós já vimos no exemplo passado, no exemplo, né, do slide passado, que é se, então, ok? Se algo acontecer, então fazer isso, ok? Olha lá, o segundo tipo é se, então, se não, aqui também se calhar iria não, só mesmo, se não, ok, disse assim, né? Mais ou menos assim, se algo de especial acontecer, então fazer isso, se não, fazer outra coisa, ok? Depois tem esse tipo que a gente não vai ver aqui, ok? Na verdade, esses dois tipos podem fazer muito bem ao invés desse, mas esse é um tipo um pouco mais especial, então eu só vou ler aqui que é para a gente estar informado que existe, que é a instrução condicional segundo caso. Okay? Então não vale a pena se matar com isso, porque esses dois a gente vai ver quando vai escrever código Java ou aplicação Java, ou aplicação Android, que esses dois tipos são mais do que suficientes, ok? Vamos então entrar um pouco mais profundo nesses dois tipos. O primeiro tipo, o mais simples, que a gente já viu no exemplo, né, é do seguinte, com o exemplo, né, até já vimos esse exemplo, né, se a temperatura do forno chegar a 50 graus Celsius, então reduzir para 30 é algoritmo, né, já fizemos isso, né, se T, né, igual a 50, então T recebe 30, fim se, ok? Às vezes esse então aqui é uma linha de código, são várias linhas de código muito extensas, então temos que mais ou menos marcar com um fim sim para dizer, opa, aqui acabou o bloco de instruções, né, que são executados em certas condições, nessas condições, ok? Então, a gente pode meter aqui um fim sim. E a sintaxe, ok? Sintaxe é mais ou menos a regra, ok? Quando dizem, né, aparece aqui sintaxe, é regra para usar essa instrução, ok? Então, a regra para usar a instrução se então é a seguinte: se, depois a gente mete a condição, ok? Depois, então, a gente mete a instrução ou as instruções executáveis, ok? Ok, no final vamos ver um exemplo, ok? Agora vamos então ver a instrução condicional do tipo 2, que é se, então, se não, ok? Esse é o tipo um pouco mais elaborado, né? Na verdade não é assim tão elaborado. Então, neste tipo especificamos a condição em que a instrução será realizada, okay? E também especificamos uma segunda instrução a ser realizada caso a condição não for verificada, ok? Então, esse é o tipo de caso que queremos executar, né? Uma instrução caso né, em certa condição especial, ok? Mas também a gente gostava já de executar uma outra coisa, caso vamos dizer, essa condição especial não se verifique, ok? Então, é mais ou menos assim, né? Vamos aqui ver o nosso exemplo. É mais ou menos, se a temperatura do forno chegar a 50 graus, ok? Então reduzir para 30. Se a temperatura do forno não chegar a 50, então subir a temperatura para 40. Ok? Então, o algoritmo a gente vai representar assim. Se T igual a 50, né? Se a temperatura chegar a 50, então T recebe 30. Né? Vamos reduzir T para 30. Se não, T recebe 40. Fim se. Ok? A sintaxe é mais assim. Se, condição, então, a gente mete a instrução 1, ok? Ou as instruções executadas aqui no bloco 1. Se não, a gente mete as instruções executadas aqui no bloco 2, ok? Depois a gente diz fim se. Ok. Agora vamos ver um exemplo em que vamos usar as instruções condicionais, ok? Nesse exemplo simples,
a gente vai escrever o algoritmo de uma aplicação que realiza a operação de divisão com os seguintes passos, ok? O programa pede ao utilizador de introduzir o primeiro número. O programa lê o número que o utilizador introduz. Depois o programa efetua a divisão dos dois números. Mas a gente sabe que a divisão tem uma condição, ok? Se o número de baixo ou o dividendo, é dividendo ou divisor? Vai lá, ok? Se o segundo número for igual, se o segundo número introduzido pelo utilizador for igual a zero, então o programa mostra a mensagem que não é possível dividir um número por zero, ok? Então, o dividendo não pode ser zero, não pode ser igual a zero, ok? Então, ou seja, temos aqui uma instrução, né? O bloco de instrução aqui né, da divisão só se executa caso o dividendo for diferente de zero. Se o dividendo for igual a zero, esse código não se executa, senão o programa cola, ok? Trava, mostra erros. Então vamos lá neste exemplo, ok? Algoritmo, divisão. Variáveis, errei aqui. Ok? Variáveis, x, y decimal, né? Então tipo decimal. E divisão do tipo decimal, ok? Disse decimal porque pode vir número com vírgula, não tem problema. E divisão, geralmente quando se faz a divisão, é bem frequente termos números com vírgula, ok? Então, vamos nos precaver e meter já aqui decimal. Estes pontos e vírgula são opcional, em algoritmo não são obrigados ou obrigatórios. Ok, então aqui a gente começa a escrever as nossas instruções executáveis, começando aqui com a palavra-chave início. Lembra dessa instrução? Escrever, ok? Queremos que algo, né, no ecrã seja mostrado, ok? Queremos mostrar isso algo no ecrã para o utilizador poder ler, ok? Imaginem um ecrã preto, ok? Lembrem-se da aula que estamos a falar das instruções executáveis básicas. Imaginem um ecrã preto, o utilizador está aí, não sabe o que fazer, ok? Você precisa dar instrução ao utilizador o que ele deve fazer. Então, ok, vamos mostrar aqui, bem-vindo à aplicação de divisão, ok? E vamos dizer ao utilizador, né, escrever, digitar o primeiro número. Isso vai aparecer no ecrã. Digitar o primeiro número. Ok. Quando o utilizador digitar, a gente vai utilizar a instrução de input, a instrução de entrada de dados, ler x, ok? A gente vai receber o que o utilizador digitou, vamos meter em x, ok? Vamos escrever, digitar o segundo número, ler y. Vamos verificar o valor de y, ok? Se y igual a zero, então escrever, não é possível dividir um número por zero, ok? Fim C, não é possível dividir um número por zero, fim C, ok? Se y for zero, se o utilizador digitar zero, então essa mensagem vai ser mostrada, ok? Ok, agora aqui eu fiz um erro, quer dizer, essa operação é executada, ok, mas não está a proteger essa operação aqui, que deve ser executada apenas quando quando y for diferente de zero, ok? Não está a ser protegida, não precisamos introduzir essa linha de código, essas duas linhas de código, o resultado também, dentro, né, precisamos proteger pelo se, perdão, ok? Então, como fazer isso? Eu vou corrigir isso no PDF, ok? No PDF que eu vou enviar, mas basicamente a gente poderia aqui, né? Se y igual a zero, então escrever, não é possível dividir um número por zero. Aqui metemos se não, ok? Quer dizer, se y não for diferente de zero, então a gente escreve essa toda a instrução aqui, né? Operação de divisão, vamos colocar em divisão x dividir por zero, depois escrever o resultado depois divisão, ok? Essa variável, isso aqui é uma variável, como está fora das aspas, aqui será mostrado o valor que a variável contém, ok? Depois fim, ok? Então vem que, lembrem-se quando eu vos disse que geralmente nunca escreve um código perfeito pela primeira vez, um código não funciona assim de primeira,
raramente escrevemos um código que funciona assim primeiro. Então, está aqui, eu errei. Então, se estivesse a compilar, ia ver que não está certo e ia corrigir. Ok? Então, é isso.